Eu vou começar então. Boa noite a todos, meus colegas, da RC Assessoria Contábil, uma iniciativa fantástica, né, de falar um pouco de imposto de renda e de investimentos. Quero parabenizar a RC Assessoria Contábil e seus clientes, né, por estarem aqui presentes e querendo se inteirar sobre esse tema, que é um tema muito relevante, está na moda hoje, porque iniciou-se no Brasil há alguns dias, né, alguns anos, uma educação financeira melhor, né? Nós tínhamos monopólios de bancos e outras empresas buscaram fazer a educação financeira e se a gente puder colaborar um pouquinho com isso, vamos estar à disposição. Como a Rebeca disse, eu sou contador também, entrei na Messen Investimentos no final do ano passado, e para essa live eu trouxe um especialista, né, em investimentos, que é o assessor de investimentos, que é uma pessoa que se dedica a entender patrimônio das pessoas e que também vai poder nos clarear alguns assuntos, que é o Evandro. Prazer, Evandro, se apresenta aí, por favor. Boa noite para todo mundo. Bom, como o Fabiano falou, né, eu sou o Evandro Zanuto, né, sou assessor de investimentos aí com a XP há vários anos, há 6 anos, e agora estou com a Messen Investimentos, né, o escritório da XP a qual eu faço parte, e agradeço a oportunidade de eu poder participar dessa live educativa e falar a respeito de investimentos e imposto de renda, né, que é um assunto bastante espinhoso, que gera muita dúvida e que, se não for feito de forma correta, pode gerar problemas, né? Então, o ideal é a gente fazer já corretamente, né? Então, para isso, a gente precisa saber o que está fazendo, se informar e contar principalmente com a ajuda de profissionais para a gente conseguir. Com certeza. Eu queria iniciar a nossa live com o questionamento de como declarar os investimentos na declaração de imposto de renda. A gente sabe que existem vários tipos de investimentos que a pessoa pode ter na sua carteira, mas acho que a gente pode falar sobre os principais. Poupança, a gente sabe que é o basicão, a gente bota lá com bens e direitos, o valor que tem na poupança. Mas e ações? Como é que a gente deve declarar ações? E fundos de investimento, que eu acho que são os 2 grandes tipos de investimento que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que tanto vocês como o Roberto podem ajudar nesse esclarecimento. Eu vou dizer o seguinte, nós nem ousamos nos comparar com o conhecimento do Roberto, né? O Roberto é um especialista master, é um contador há muitos anos aí, e com certeza o investidor ele precisa procurar um contador para fazer o seu acompanhamento mensal dos seus investimentos, no caso daquele que aplica em renda variável, né, em ações, precisa acompanhar mensalmente, precisa mandar para o contador mensalmente as suas notas de corretagem, né? Mas aí eu nem ouso falar, né, Evandro? Vamos deixar o Roberto, que é o mestre maior aí, para falar de como declarar no imposto de renda. Certo. A gente pode dar alguns palpites, algumas claro, dicas sempre no meio também. Não, com certeza vocês aí que são da área, vocês é quem realmente tem a expertise, né? Tanto da aplicação, do retorno, e também, Fabiano, com o seu conhecimento contábil, né? Agora, entrando nesse tema, para os dois aí, né? A questão da tributação da renda variável, tá certo? E, normalmente, isso eu acho que traz uma certa dificuldade, principalmente quando a gente toca a investimento em ações, né? O que a gente encontra aqui, Evandro e Fabiano? O cliente que descobre a Bolsa de Valores através de um corretor, através dos seus meios, e vem aplicando durante todo o ano, sem fazer devidas apurações, né? O que vocês recomendam? Isso antes da própria declaração, durante o exercício, durante o período de aplicação, qual deve ser o comportamento desse investidor, né? Do ponto de vista de tributação e de controle? Como é que vocês acham
como é que vocês recomendam que ele deve se manter em termos de organização para, ao chegar à declaração, ter uma base já pronta e com seus impostos recolhidos antecipadamente? Posso começar, Fabiano? Com certeza. O que a gente vê no nosso caso, principalmente pela nossa experiência trabalhando com a área de investimentos, é que a gente vê dois tipos de investidores, né? Para aqueles que não têm renda variável, as declarações são mais simples, né? Ele pega o informe de rendimentos, né, da corretora e ele vai declarar bens e direitos, então a declaração é geralmente bem mais simples. Aqueles clientes que começam com renda variável, que eles próprios começam a montar uma carteira de ações ou uma carteira de fundos imobiliários, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então, o cliente vai precisar decidir se ele vai querer fazer sozinho o imposto de renda dele ou se ele vai buscar a ajuda de um profissional. Aqueles que optarem por fazer sozinho, eles serão responsáveis por fazer toda a apuração do imposto de renda. Então, tem que fazer cálculo, tem que calcular preço médio, calcular preço... o preço médio é a média ponderada. Então, ele tem que ter o controle de tudo isso, ele tem que saber quanto ele está vendendo todo mês, e ele, no final, lá no fim do dia, o próprio investidor vai ser responsável por apurar o imposto devido, gerar DARF e pagar. Então, isso é responsabilidade do investidor, e aqueles que optarem por fazer isso sozinho terão que ter todo esse controle, tá, consigo próprio, seja num Excel, seja em algum sistema aí oferecido pelo mercado, tá bom? Eu complementando, a gente sabe que o investimento em ações, a responsabilidade de pagar imposto é do contribuinte. Então, o assessor de investimento, mesmo que ele queira ajudar, ele tem uma limitação profissional, legal, né, que ele não pode entrar na área do contador e fazer esses cálculos e as guias de impostos, né, prévias. Ele pode só fornecer a nota de corretagem, que é a nota que tenha as informações que são necessárias para fazer os cálculos, né? E eu acredito que este investidor ele precisa mesmo ter o acompanhamento de um contador. Óbvio, existe também no mercado alguns sistemas que fazem isso automaticamente, né? Tem os sistemas que até escritórios contábeis utilizam. O meu escritório contábil, ele utiliza esse sistema de cálculo de renda variável, que o cliente nos manda a nota de corretagem e nós importamos no sistema, e o sistema já faz a apuração e vê se tem imposto a pagar e já emite o DARF. Obviamente que o Evandro ele é especialista nisso, ele tem um curso para preparação de contadores, que não é o objeto aqui da live, mas ele até já pegou erro desses sistemas automáticos aí, ele confere mesmo. Mas 99% dos momentos o sistema acaba ajudando muito nessa apuração e também gerando informações auxiliares para que depois a gente preencha as fichas lá na declaração de imposto de renda variável, né? Que tem aquelas fichas que são chatinhas, né? E que eu acredito que o investidor precisa aí do auxílio do contador para fazer esse acompanhamento. E não adianta investir, ter uma rentabilidade e depois tomar uma multa do leão, né? Aí fica mais difícil. Vou só fazer um adendo aqui, que é bem falado, né, Fabiano? Esses sistemas, geralmente, quer dizer, quase 100% deles são pagos à parte. Então, a gente fica muito acostumado com coisa gratuita na internet, mas não é assim. Então, esses sistemas, geralmente, você tem que pagar uma mensalidade e, assim, é claro que eles podem poupar trabalho aí para as pessoas, então a pessoa precisa ver se vale a pena para ela. Não, mas com certeza, se você tiver uma movimentação relativamente alta em investimentos, é bem interessante ter um programa desse que ajuda bastante no momento da declaração. Mas,
Com certeza é importante ter um contador responsável que entenda sobre investimentos para que aquele contribuinte não tenha problema e acabe não pagando mais do que deveria no momento da declaração. Então, chamamos a todos a fazer esse imposto de renda com um profissional capacitado que sempre está estudando sobre isso e não vai ter só o seu caso, tem vários casos, acaba ficando bem mais confiável. Mas, continuando, eu queria comentar sobre a obrigatoriedade de pagar imposto de renda sobre as ações. A gente sabe que quando há uma venda de ação, já sai lá o imposto de renda. Só que tem muita gente que acha que esse é um imposto de renda único que tem que pagar e tá tudo certo, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, até para alertar que tudo bem, você pagou o imposto de renda retido, mas não é só isso. Exatamente. Esse imposto de renda que você mencionou, inclusive, ele tem um apelido carinhoso que a gente dá no mercado financeiro, que é o dedo duro. Então, a função dele é dedar que você operou em bolsa. Então, e esse imposto só é cobrado em vendas. Quando o investidor compra uma ação, ele não existe, mas quando ele vende, ele vai aparecer. E o dedo duro, ele tem uma alíquota diferente quando é day trade. Tá? Então, quando é operação comum, ele tem uma alíquota lá, é uma alíquota bem simbólica, mas é para a Receita Federal saber que você operou. Então, não adianta, a Receita está sabendo. Ela não sabe exatamente o que você fez, mas ela sabe que você está no mercado de ações, então se você não entregar uma declaração lá registrado suas operações, ela pode te chamar para bater um papo. Ou até deixar o seu CPF irregular, porque aí pode acarretar vários problemas. A pessoa não vai conseguir sacar o FGTS, pode ter problema com seguro-desemprego, empréstimo, uma infinidade de coisas que o contribuinte pode se prejudicar pelo simples fato de não ter entregado a declaração. Tem muita gente que fica naquela, tipo, não consegui os 28 mil. Sim, você não conseguiu os 28 mil, mas às vezes, até estudante mesmo. Um estudante recebeu o auxílio emergencial, que nem precisava. Mas pegou o auxílio. Aí pegou o auxílio todinho e investiu na bolsa. E fez a operação de venda. Aí depois ele pensa, não, mas eu sou estudante. Não preciso declarar imposto de renda. Você é estudante? Precisa sim. Só para custar. Sim, eu diria inclusive o seguinte, que tem muita gente, é claro, eu até entendo, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Muita gente reclama, nossa, mas esse imposto não sei o que é muito alto. Mas a pessoa deve mudar a forma dela pensar. Se ela está tendo que pagar imposto de renda, é porque ela está ganhando dinheiro. Porque quem tem prejuízo não paga imposto, só paga imposto quem tem lucro. Então, fique feliz porque você ganhou dinheiro. Você está pagando imposto porque você está se dando bem no mercado. Então, isso é uma outra forma de pensar. Com certeza. Tem até uma... Pode fazer, Roberto. Um outro ponto que normalmente é questionado pelos clientes que entram ainda, como você falou, Evandro, a renda variável é que traz uma maior dificuldade, uma maior complexidade na tributação, é uma questão com quem devo aplicar. Ou seja, desculpa, eu devo aplicar em nome da minha pessoa física ou em nome de minha pessoa jurídica? Né? Então, do ponto de vista tributário, né? Qual seria a recomendação que um empresário, ao ter valores disponíveis na sua empresa, ele aplique pela empresa, ou ele venha até trazer uma capitalização para a sua pessoa física, digamos, por uma distribuição de lucros, e a partir daí aplicar? Né? Do ponto de vista tributário, tá? Qual seria... Existe a possibilidade da distribuição de lucros, estamos com essa hipótese. Como é que vocês recomendariam? Por onde este empresário deveria aplicar que, no fim, ele tivesse uma rentabilidade mais adequada? Muito bem, Roberto. Uma pergunta muito recorrente, né, no mercado financeiro e no mercado contábil, porque os clientes chegam até nós e com essa demanda. E a resposta, sem enrolação, mas é a resposta que mais enrola, depende. Né? O cliente ele precisa do auxílio de um especialista em investimentos para tomar essa decisão.
Porque dependendo do volume, o ganho de capital na pessoa física é mais barato que na pessoa jurídica. Depende do tipo da tributação da pessoa jurídica que ele tem, se é presumido, se é simples, se é real. Então, todos esse trabalho, ele acaba sendo um trabalho conjunto do contador com o especialista em investimento para essa tomada de decisão. É por isso que o trabalho do assessor de investimento, ele consiste em entender o todo. Assim, não existe um melhor investimento, existe um melhor investimento para você. Tem que entender de quanto precisa, de quanto ganha, de quantas pessoas dependem daquele ganho, qual é o valor familiar, qual é o valor do patrimônio, para que a gente possa, até o Evandro, especialista nisso, possa formular uma carteira, bater essa carteira, mostrar uma rentabilidade passada que não é garantia de rentabilidade futura, né? Porque o investimento ele tem um tripé e a gente nunca vai conseguir o melhor nos 3 pontos, né? Que é segurança, rentabilidade e prazo. A gente sempre vai ter que colocar, abrir mão de um pouquinho, vai abrir mão um pouco do prazo, vai conseguir uma rentabilidade melhor e uma segurança melhor. E também as cestas, né? As cestas em vários ovos é que vão acabar fazendo com que até as tributações sejam diferentes. Mas para responder bem a tua pergunta, existe alguns investimentos que são isentos para a pessoa física e para a pessoa jurídica não. Então, é tudo uma questão de oportunidade, do momento de investimento e da situação que se encontra o investidor, de quanto de liquidez que ele vai ter para aportar no mercado financeiro. Então, são respostas que precisa mesmo fazer uma avaliação por alfaiataria, sob medida, entender o caso e fazer essa recomendação. Com certeza. Eu posso fazer um complemento aí? Pode sim. O Fabiano já falou super bem, mas eu só reforçaria, aproveito para reforçar o ponto que o investidor pessoa física, quando a gente fala de ações, ele tem algumas vantagens, que são justamente as isenções, como, por exemplo, isenção na hora de receber dividendos, o limite de R$20 mil por mês, que ele pode vender isento, a compensação de prejuízos, etc. Existem algumas vantagens. Outros investimentos, como debêntures, LCIs, LCAs, também são isentos para pessoa física e não são para pessoa jurídica. Então, eu diria assim que essas vantagens devem ser levadas em conta na hora da pessoa tomar a decisão, se ela vai fazer pela PJ ou pela pessoa física. Em geral, a gente vê por experiência que compensa um pouco mais fazer pela pessoa física por razão disso que a gente acabou de falar, tá? Mas não quer dizer que não possa ser feito pela pessoa jurídica. Às vezes o montante, todo o dinheiro está na pessoa jurídica e transferir isso para a pessoa física poderia ser complicado, faz na pessoa jurídica, né? Mas em geral, como eu disse, a pessoa física goza de algumas isenções, algumas vantagens. Realmente, a questão do investimento vai muito no depende. A Alba falou que é bem resposta de advogado, mas no final das contas é bem uma relação muito íntima com o investimento. Tem que se pensar muito nos desejos da pessoa e no risco que a pessoa quer correr, né? Mas sim, até porque o Evandro falou muito bem que a pessoa física tem muitas vantagens em muitos casos, mas tem também a pessoa física no ganho de capital ela tem uma tabela progressiva, né? E que na pessoa física ela não tem. Então, dependendo do montante, o cara vai aplicar lá, coloca 5 milhões em ações e a ação sobe e ele vende por 30 milhões, ele já vai cair numa tabela máxima do ganho de capital. Então, daí já na pessoa física não compensa. Óbvio que foi maravilhoso um ganho nesse exemplo que eu estou falando, né? Mas, via de regra, a pessoa física tem vantagens, mas a pessoa jurídica tem muita solução muito boa no mercado de corretoras, no mercado da XP, que muitas vezes o empresário diz, não, eu preciso deixar o meu capital de giro aqui no banco,
para não pagar boleto ou despesa bancária, quando que o banco está te dando uma rentabilidade ali de abaixo do CDI e um papel que é com liquidez D mais zero, liquidez no dia, numa corretora, tu vai conseguir uma rentabilidade muito melhor que vai acabar pagando todas as despesas bancárias e sobrar ainda a rentabilidade. Com certeza. Mas então, até puxando um pouquinho o gancho do que o Evandro falou, essa questão da isenção no imposto de renda, do imposto de renda, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais isso, até vendo outros cenários. Obviamente, nem sempre a pessoa faz uma operação na bolsa que gera o rendimento que o Fabiano acabou de falar. Às vezes o rendimento é bem abaixo. Mas explica um pouquinho melhor essa regra da isenção do imposto de renda nas vendas de ações, por favor. Bom, vamos lá. Posso falar? À vontade. A pessoa física, ela tem uma isenção de R$20 mil por mês de volume de vendas em que o lucro não seria tributado. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu comprei R$10 mil em ações e esses 10 mil viraram 20 mil, independente da quantidade do período de tempo. Aí eu vou lá no home broker e vendo esses 20 mil em ações. Teoricamente, eu teria que pagar imposto sobre o ganho, que foi 10 mil. Né? Eu tinha 10 mil, ganhei mais 10 mil, então esses 10 mil que eu ganhei seriam tributáveis. Mas se forem ações como pessoa física e eu vendendo 20 mil por mês, eu estou isento, né, de recolher imposto. Tá? Então eu tenho R$20 mil por mês de isenção que eu posso vender. E é o volume total de tudo que eu vender. Então, se eu vender 10 mil e esquecer que eu vendi 10 mil e depois vender mais 15, um abraço, vai tributar. Nós recebemos clientes, né, por imposto de renda, né? E se você acha válido. Então, nós temos clientes que aplicam em previdência privada, PGBL, PGBL, não é? Uhum. Uma visão que eu tenho, não sei se é coerente com o mercado, que esse tipo de aplicação seria alguma coisa de um longo prazo, uma previdência para um futuro, né? E nós encontramos clientes que usam isso como sendo um investimento de curtíssimo prazo. Coloca hoje, no próximo ano saca. Como seria no campo da previdência privada, se ela pode ser considerada um investimento e como ela sendo considerada, como deve ser tratada? Com uma visão efetivamente de longo prazo, de garantia? Bom, obrigado pela pergunta, Roberto. É uma pergunta bem pertinente. Aí a gente sai um pouco a gente sai um pouco do campo da renda variável e vamos falar de previdência, né? Com certeza a previdência tem que ter como perspectiva o longo prazo. O investidor que não tiver isso em mente, ele provavelmente vai tomar uma decisão ruim. Inclusive por razões tributárias. A previdência privada, ela oferece algumas vantagens que só se concretizam no longo prazo. Se você resgata no curto prazo, você vai pagar um imposto de renda maior do que num investimento tradicional. Então, não vale a pena. Então, no curto prazo, a previdência custa mais caro do que um investimento tradicional. Excelente. E excelente a pergunta do Roberto, e até me fez lembrar de uma coisa que eu nem sabia quando eu não estava na Messing ainda, e a maioria dos investidores e até nós contadores não sabemos, mas é público, existem sites públicos que comparam rentabilidades de fundos de previdência. Então, claro, existe fundos de previdência conservadores, moderados, agressivos, né? E isso são informações que todos os fundos estão disponíveis na internet. Então, um trabalho que a gente tem feito muito bacana, e Rebeca, eu já ofereço para os teus clientes através de ti, se tiver alguém com previdência e queira, minha previdência é banco tal, fundo tal, a gente passa para o nosso especialista de previdência lá do escritório,
para que ele faça só uma comparação, porque eu tenho coisas que eu não sabia e que às vezes o investidor nem sabe. Uma aplicação em previdência, ela não precisa ir para todo o valor para um fundo só, ela pode ir para vários fundos. Então, são coisas que realmente a educação financeira que a XP iniciou no Brasil, ela abre muitas possibilidades, né? E todos os fundos de investimento, eles precisam estar registrados e ter informações, como um imóvel, né? O imóvel tem lá o cartório que diz que é a matrícula tal e que existe aquele imóvel, que o proprietário é isso. Para isso também tem sobre investimentos, todos os fundos têm um registro e ele está disponível e tem sites que comparam as rentabilidades. Então, muito bem puxado, porque é uma forma que banco encontra de vender seus produtos, né? E às vezes não aloca em fundos que são bons para os clientes, né? Então é uma maneira bem bacana de pensar no futuro, de ser longo prazo e de a gente poder ajudar os clientes de vocês aí fazendo simulações e uma coisa personalizada aí que pode ser feito pelo Evandro. E muitas vezes não é nem a necessidade do próprio cliente ter um plano de previdência, mas é oferecido para ele e às vezes ele não sabe, e ele acaba entrando e precisa do dinheiro depois de um ano, e aí ele se dá mal porque paga imposto, paga taxas, paga isso, paga aquilo. Então o cliente precisa também ter alguém que o ajude, que o oriente a avaliar se a previdência é um produto bom para ele, para a necessidade dele. Com certeza. E, sinceramente, eu acho que previdência é um assunto que acaba sendo tão complexo que valeria até uma live só sobre previdência. Que eu sei que existem vários formatos de previdência, é interessante para um tipo de pessoa, para outro não. Pode ser até como forma de testamento, inventário, sucessão dos patrimônios. É uma forma muito bacana também de fazer essa gestão da sucessão. Então, é bem amplo. Daí eu vou dar uma voltada para a questão dos outros investimentos, a menos que o Roberto tenha mais alguma consideração. Posso passar? Passa. Sim. Tá, ok.